Agora a gente continua falando sobre essa expectativa para esse encontro com o Márcio Setti, economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Márcio, bom dia, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui, muito bem-vindo aqui no CNN Money. Muito obrigado, bom dia a todos. Queria muito entender, diante desse cenário, o que esperar antes de mais nada e quero saber a sua avaliação dessa expectativa em torno dessa reunião entre o chanceler e também Marco Rubio. Bem, é uma reunião inicial, é reunião de caráter inicial. Nós temos que pensar o que vem antes e o que vem depois. Veio antes a conversa do presidente Lula com o presidente Trump e o que virá depois será possivelmente uma conversa pessoal do presidente Lula com o presidente Trump. Então, isso é uma reunião preparatória, uma reunião para preparar o início apenas das conversações. Eu não espero que saia nada definido da reunião de hoje em termos de uma negociação comercial, mas evidentemente que os pontos de negociação serão apresentados, o que cada país vai colocar na mesa para oferecer em troca ao outro país. Há interesses grandes dos dois países. O Brasil realmente tem o interesse em ampliar a lista de exceção dos produtos que não estão sob a tarifa recíproca de 50%, o Brasil teria interesse nisso. O Brasil tem interesse, inclusive, em alguns produtos específicos de enorme volume e valor para aquele país, que são tradicionalmente exportados. Os Estados Unidos, por sua vez, têm outros interesses em nosso país. E isso tudo vai para a mesa de negociação hoje. Torçamos para que as melhores práticas negociais sejam colocadas na mesa de forma que os dois países possam sair ganhando e retomem a tradicional boa relação que sempre tiveram. Pois é interessante esse ponto para a gente ficar atento, inclusive, quais são os argumentos que o Brasil pode utilizar agora. Por exemplo, a gente pode falar sobre o déficit comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos, ao contrário do que Donald Trump estava argumentando, focar nessas questões comerciais e evitar questões políticas ou então jurídicas, como a gente vinha vendo Donald Trump falar, por exemplo, na rede social. Esse é um caminho, na sua avaliação, que pode vir fazer sentido, levando em consideração também a questão de terras raras, que a gente sabe o quanto os Estados Unidos estão interessados nesse momento, nesse processo especificamente, Márcio? Sim, a questão dos temas políticos e jurídicos, eles são considerados pelo Brasil temas de soberania nacional. E muito provavelmente o Brasil vai procurar não colocar isso na mesa de negociação, embora talvez os Estados Unidos, muito provavelmente, toquem nesses pontos. Mas os grandes temas de interesse, volto a dizer, são temas econômico-comerciais. Os Estados Unidos realmente, como você muito bem disse, tem a questão da posição superavitária em nossa balança, isso é verdade, e isso mostra que eles já têm uma boa capacidade já vem explorando o mercado brasileiro de uma forma bastante positiva, bastante assertiva. Mas nós temos que lembrar que o Brasil tem médias tarifárias ainda bastante altas que podem ser reduzidas para aquele país, permitindo que os Estados Unidos explorem de uma maneira melhor ainda o mercado brasileiro, aumentando as trocas entre os dois países. Isso seria bastante positivo nesse sentido. Por outro lado, a questão dos investimentos externos no país encontram aí nessa negociação um bom momento, porque os Estados Unidos passam por uma grande dificuldade, que é a dependência das terras raras produzidas pela China. A China hoje não tem apenas a maior parte das reservas, mas tem também a maior parte da capacidade de processamento dessas terras raras. O Brasil tem reservas, mas seria um bom momento para recebermos investimentos aqui, para que pudéssemos não apenas ampliar a exploração dessas terras raras, mas também a capacidade de processamento dessas terras raras no Brasil, de forma que os Estados Unidos pudessem contar com o seu parceiro hemisférico tradicional, que é o Brasil, e reduzir a dependência do mercado chinês. Então, isso são temas que, evidentemente, estarão na mesa de negociação hoje. Perfeito. E aí aproveito também, olhando para esses pontos que podem estar na mesa de negociações, por exemplo, a discussão do BRICS, né, sobre a moeda em comum que o BRICS poderia usar. A gente sabe o quanto isso tem preocupado Donald Trump, ele tem deixado muito claro esse movimento,
Queria olhar um pouco e entender a sua avaliação com relação a esse cenário. O quanto que o Brasil tem a perder se realmente abrir mão dessa possibilidade de uma moeda em comum do BRICS, com o BRICS como um todo, e deixar de lado o dólar, e a gente sabe que isso é a última coisa que Donald Trump quer. Exatamente. O governo norte-americano ele repudia esse tema sendo tratado internamente no âmbito dos BRICS e é entendido como um tema anti-americanista, como um tema anti-ocidental. Na realidade, a questão da moeda única, embora ela possa ser um problema para o dólar, ela não seria um problema para o momento presente. Para uma moeda única, é necessário haver coordenação de políticas macroeconômicas entre os países membros do BRICS, e isso não é uma coisa que se faz de hora para outra, mas considerando que nós temos um BRICS hoje, um grupo com 11 países, né, um BRICS ampliado, temos ainda um número de países com maior assimetria econômica. Então, fazer a coordenação, atingir mínimos necessários para que tivesse uma moeda única funcionando, é uma coisa para alguns anos, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, essa preocupação não existe. O que existe são preocupações com ampliação de sistemas de pagamentos com moedas locais e o uso de moedas digitais, em sua maioria para o bloco, lastreadas em yuan chinês. Então, nesse caso, haveria ali uma grande preocupação do governo norte-americano nisso. Isso pode estar na mesa de negociação hoje, com um pedido para que o Brasil pare de tocar nesse assunto publicamente, dando enfoque ao tema, reduzindo aí a sua colocação a favor, porque há aí também para o Brasil, no rol dos riscos políticos, a tomada de posição internacional, que para os Estados Unidos, nesse momento, não soa muito bem e que seria de bom alvitre, nesse momento da mesa de negociação, o Brasil deixar de lado esse tema, até porque não é um tema, moeda única, não é um tema para um curtíssimo prazo. Pois é, esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo, se existir a possibilidade, por exemplo, de Donald Trump forçar a barra e querer realmente uma confirmação, porque ele disse essa semana justamente sobre isso, de que ele precisa de uma confirmação de que o BRICS vai deixar isso de lado, levando em consideração o quanto Donald Trump acredita que o BRICS, na verdade, existe para prejudicar outros países, como Donald Trump tem deixado claro. E aí, o que o Brasil poderia oferecer em troca e o quanto o Brasil poderia sair perdendo? Seria possível, na sua avaliação, Márcio, o Brasil evitar o assunto, desconversar e conseguir passar ileso por esse caso específico envolvendo o BRICS? Olha, a questão dos BRICS é uma questão que irritou o governo norte-americano desde do início desse ano. Tá? Foi um dos primeiros temas publicamente colocados pelo governo do presidente Trump, inclusive com a ameaça de imposição de sobretaxa se o assunto ganhasse mais espaço. E esse assunto, pouco a pouco, foi sendo colocado de lado publicamente pelos membros originários dos BRICS. O Brasil ainda manteve esse assunto em voga durante algum tempo, mas mesmo agora o assunto parece perder força. Então, o Brasil aí tem um momento que ele pode simplesmente não ficar defendendo publicamente a adoção de uma moeda única dentro do âmbito dos BRICS, mas a verdade é que a negociação entre os dois países se faz muito importante, uma vez que, se não forem reatadas as tradicionais relações econômico-comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil mais e cada vez mais se aproxima da China como parceiro comercial preferencial, e a China já é nosso maior parceiro comercial. Então veja que nós vamos aumentando a nossa proximidade com a China em termos de aumento de exportações, em termos de ampliação de investimentos. Então os dois países começam a se aproximar mais, uma vez que o Brasil perde espaço no território do mercado norte-americano. E há tanta coisa que o Brasil pode explorar nessa relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ter interesse na ampliação das cadeias de valor entre os dois países, de forma que cadeias complementares gerem mais emprego dentro dos Estados Unidos. Há interesses norte-americanos aqui para patentes, para marcas. Os Estados Unidos têm
6% das marcas no território brasileiro, tem 30% das patentes. Nós poderíamos oferecer também a maior celeridade na avaliação dos processos dessas marcas e patentes, para que possa ampliar e aumentar a velocidade dos investimentos aqui no Brasil. Então, há muitas coisas que podem ser ofertadas e que não estão sendo tão discutidas atualmente, mas que há espaço para essas coisas. Então, o Brasil deve saber explorar bem esse espaço, embora haja outros problemas aí que o Brasil deva tomar cuidado, como, por exemplo, a seção 301. Os Estados Unidos colocaram o Brasil sob a investigação para temas variados, e isso também pode estar na mesa de negociação na reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário Marco Rubio. Muito bem. Márcio Setti, economista, ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Claro, com prazer. Um bom dia a todos. Obrigada. Um bom dia.